alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui por um motivo muito importante. Dia 10 de dezembro nós comemoramos o centenário da nossa querida, amada e icônica Clarice Lispector. E eu não podia deixar essa data passar em branco, por isso eu me reuni com os meus alunos da turma do 8º ano, com os quais nós estamos lendo, juntos, Felicidade Clandestina, uma obra que revela tanto sobre todas as facetas de Clarice Lispector. E por isso eu vim contar um pouquinho para vocês, da vida, da biografia, fazer uma introdução para esse nosso trabalho em homenagem à nossa tão aclamada e tão inesquecível Clarice Lispector. Clarice Lispector nasceu, na Ucrânia no ano de 1920. O seu nome de batismo era Aya. Aya significa vida, um nome então muito representativo para quem conhece um pouquinho da figura de Clarice. Em 1922, ela e a sua família, de origem judaica, decidem vir para o Brasil, onde cada um deles, por iniciativa do pai, acaba adotando um nome mais brasileiro, para residirem aí na nossa querida nação. Que presente recebemos, Clarice Lispector. Clarice ficou órfã muito nova, de mãe aos 9 anos, logo depois também de um tempo acabou perdendo o seu pai. Clarice cursou Direito no Rio de Janeiro, onde também morou. Clarice trabalhou com muitas profissões. Clarice foi secretária, Clarice foi professora de português, professora de matemática, Clarice foi repórter e também, colaborou aí na coluna de diversos jornais, trazendo um pouquinho de cada uma das suas histórias para cada um de nós. Clarice também se casou com um diplomata que a fez conhecer vários lugares ao redor do mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Suíça, lugares dos quais ela chegou até a residir por um bom tempo, mas retornando ao Brasil para nossa alegria. A primeira obra, o primeiro romance de Clarice foi Perto do Coração Selvagem, romance esse do qual ela recebeu um prêmio, o prêmio Graça Aranha. Já estreou com chave de ouro, já estreou conquistando muitos corações e sendo premiada, Clarice, depois de um tempo, acabou passando por um incidente. Em 1966, ela dormiu com um cigarro aceso e sofreu várias queimaduras, passando por diversas cirurgias e etc. E depois disso, Clarice decidiu ficar um pouco mais tranquila, se dedicar mais aos livros, aos seus romances, às suas obras e etc. Para quem conhece Clarice, alguns a julgam como uma mulher muito enigmática, muito complexa. Outros a julgam como aquela que nos confronta, mas também nos conforta, aquela que nos mostra que é gente como nós, com seus conflitos internos, com todos os seus problemas, os seus enigmas e os seus mistérios. Mas Clarice é uma leitura da qual todos precisam contemplar em algum momento de suas vidas. E quem não ouviu falar de Clarice Lispector, não é? No país em que vivemos, Clarice é conhecida não só no Brasil como no mundo e é um nome que com certeza vai se perpetuar por todas as gerações. Tanto as que passaram ouviram muito e as vindouras também ouvirão com toda certeza. Infelizmente, no ano de 1977, acometida por um câncer, Clarice Lispector, aos 52 anos, veio a falecer. O seu último livro, publicado ainda em vida, foi A Hora da Estrela. E eis que chegou A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Então eu espero que vocês possam apreciar essa análise, os resumos que os alunos trarão, que vocês possam compreender um pouquinho mais do universo de Clarice Lispector e que vocês se apaixonem também por sua escrita e possam se aprofundar, desde obras mais simples, como A Mulher que Matou os Peixes, como obras mais complexas, talvez como O Ovo e a Galinha, mas que vocês possam sim mergulhar nesse universo que coloca em xeque, tanto nas obras mais simples quanto nas obras mais complexas, quem somos cada um de nós, não é?
E para aqueles que julgam Clarice como uma mulher enigmática, uma mulher de uma linguagem muito difícil, uma mulher que falava sobre diversos temas, mas que ao fim talvez deixava muitos mistérios nas nossas mentes que precisam de senso crítico, de vontade, de pesquisa e de muita leitura para serem decifrados ou pelo menos um pouco mais clareados. Deixo uma frase com vocês da nossa querida e tão amada Clarice. Suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato. Ou toca ou não toca. Com vocês, os alunos que vão fazer aí uma singela homenagem com alguns contos selecionados da obra Felicidade Clandestina, da nossa tão querida, como eu já falei diversas vezes, porque ela é muito, Clarice Lispector. Bom dia, meu nome é João Pedro e eu vou contar a história do conto A Criada. A Criada conta a história de Eremita, uma menina de 19 anos que trabalha como uma criada. Ela é uma pessoa muito inteligente, mas ela priva o mundo de saber disso. Ela tem muitos pensamentos, opiniões, sabedoria, só que ela não os utiliza para nada. Ela também é uma pessoa muito honesta, gentil, profunda, só que ela não se posiciona. Ela é uma pessoa sozinha e ela vive pra vastidão. Pra mim ela é uma personagem simples que traz muitas reflexões. Ela pode causar no leitor desde uma sensação desconfortável ou identificação, e que faça o leitor se identificar com ela e sair da sua zona de conforto e encarar a si mesmo. Tudo isso exposto de uma maneira simples, simbólica e característica por Clarice. Já analisando o conto, na minha opinião, é simples de ser lido, mas precisa entendê-lo. Ao meu ponto de vista, ele causa várias sensações, mas ele mostra que a Eremita ela não quer mostrar quem ela é de verdade. Ela sempre quer se esconder, tipo atrás de um avental, sabe? Ela nunca quer correr atrás das coisas, conseguir. Ela sempre tá contente com o que ela tem em volta. Eu não sei se é por medo, insegurança, mas eu sinto isso quando eu leio o conto. E eu também pensei, quantas vezes a gente já deixou de falar algo? Quantas vezes a gente já viveu numa casca que não é nossa? Quantas vezes a gente não foi uma eremita e deixamos de ser nós mesmos? E que tal deixarmos de ser uma eremita e sejamos apenas nós? Quem queremos ser, quem devemos ser ou quem somos? Essa é a análise e o resumo do conto A Criada, o primeiro beijo. O conto se baseia na história de dois namorados, provavelmente adolescentes em idade escolar, que estão provando as primeiras fases do amor e do romance. Mas inevitavelmente o ciúme surge quando a namorada pergunta pro namorado se ela era a primeira mulher a beijá-lo. E ele responde num tom de dúvida que não. Então o conto vai se basear nele contando a história de seu primeiro beijo pra ela. No meu ponto de vista, quando eu analiso essa história, eu vejo vários tópicos a ser contados. Eu acho que o primeiro é a perda da inocência, quando ele chega na fonte, bebe da água e depois percebe que ele beijou uma mulher, mostrando uma explosão de ideias e mostrando que esse pensamento dele, ele já tá perdendo a inocência. Outro ponto que eu também percebo é o erotismo e as metáforas amenizando o texto. Eu acho que a Clarice Lispector aborda esse texto de uma forma muito boa, com uma forma simples, mas que não seja chucra e nem preconceituosa, sabe? E outro ponto que eu também percebo nessa história é o amadurecimento de ambos os personagens. Tanto do menino em querer contar a história dele, como que foi o primeiro beijo, sabe? Como ele amadureceu, a preocupação com isso. E tanto da menina em, tipo, querer se tornar uma mulher, querendo se preocupar com esses fatos do romance deles. Então, pra mim, é uma história muito legal, uma história muito intelectual, que é tratada de uma forma boa, legal e de uma maneira sadia, porque é uma coisa que todo mundo passa. Então eu acho que a Clarice Lispector abordou isso de uma forma muito boa. E esse foi o resumo e a análise do conto O Primeiro Beijo. Obrigado. No poema Come Meu Filho, Paulinho e sua mãe eles estão tendo um diálogo, e dentro desse diálogo, num dos momentos o Paulinho fala que o mundo é chato. Por que o mundo é chato?
pro Paulinho. O mundo pode ser chato pra ele porque ele é uma criança e ele tem uma imaginação diferente. E é um mundo muito difícil por ser um mundo de adultos, é uma coisa que ele não compreende. Dentro disso também ele fala que o pepino é esquisito, parece ser inexistente. Tem gosto de nada, tem gosto de vidro. Por que pro Paulinho o pepino é esquisito, é inexistente? Porque ele tem uma noção do que é mostrado pra ele, do que existe e do que é real. Dentro disso, o Paulinho ele tá conversando com a sua mãe e ele fala várias coisas que pra ela, que só está concordando, pode ser sem sentido. E pra ele também ele não entende muito bem porque ele tá tentando entender. Porque o mundo é algo esquisito, é algo estranho pra ele. Uma criança que tem um pensamento diferente, uma visão diferente e que queria que o mundo fosse algo mais divertido. Já em Restos de Carnaval, a menininha é retratada, retratação da Clarice quando pequena, e nela ela tem um desejo muito grande de ir por carnaval, né? Ela tem esse sonho de ser mais velha, de ser uma mulher, para poder comemorar o carnaval. Ela tenta sair da realidade que ela vive. Ela vive uma realidade muito difícil, ela é pobre, a sua mãe é doente, é algo muito complicado para ela. Tanto que quando ela veste a fantasia de rosa, pra ela se sente feminada, porque dá um sentido de poder, de pessoa bonita, uma definição de mulher na época, uma mulher afeminada, bonita. E tanto que quando a mãe dela fica doente e ela se sente mal por querer ir comemorar o carnaval, mas não poder porque a sua mãe tá doente. E aí quando ela fala que ela perde aquele brilho da rosa, porque a rosa é algo de esperança, de brilho, ela perde aquilo, ela ganha quando um menino de 12 anos mais ou menos olha pra ela e eles começam a sorrir, eles não conversam, eles só sorriem e ela sente que o brilho da rosa voltou, porque ela sente que aquele sentimento de ser mulher, de ser bonita, de ser desejada, de ter a sua liberdade voltou a partir do momento que o menino está olhando pra ela. Ela queria comemorar o carnaval porque era uma realidade totalmente oposta dela e ela queria ir de rosa, queria sentir aquilo pra se sentir uma pessoa mais adulta, uma mulher diferente, uma pessoa que sai daquela realidade em que ela vive. O conto Come Meu Filho de Clarice relata a mãe colocando comida no prato do filho. Nisso que ele vê ela colocando comida no prato dele, ele começa a ver uma coisa super nada a ver. Do tipo, nossa mãe, o mundo é chato, não é redondo. Nossa mãe, quem me deu feijão com arroz? Nossa, você vê que é bom, mas tem gosto igual a cor. Nisso, com muita paciência e ironicamente, a mãe vai responder do filho. Chega uma hora que ele se cansa de tanto que ela fala, come meu filho, come meu filho. E ele fala pra ela, nossa mãe, você não pensa em mim, você só pensa em comer. E ela fala, se você está falando isso, é para o seu bem. E a mãe fica preocupada com o filho porque ela quer que ele se alimente e ele não vai ser alimentado. E no final ele fala, nossa, você não liga pra mim, você não liga no que eu penso, você só liga para que eu comer. E esse é o resumo do conto Come Meu Filho, de Clarice Lispector. Oi, meu nome é Isabelle e hoje eu vim fazer um resumo do capítulo Restos de Carnaval de Clarice Lispector. Bom, já avisando que ela tá relembrando um carnaval que foi muito marcante na infância dela. Clarice, ela não saía de casa pra brincar como outras crianças. E por conta disso, ela queria logo sair daquela fase de criança e ir logo pra adolescência. Mas como ela não saía de casa, os pais dela deixavam ela ficar até tarde na sacada vendo o movimento da rua ou se divertindo, ou as outras pessoas se divertindo. Até que chegou um dia que a amiga dela ia participar daquele carnaval daquele ano. E aí a mãe da amiga dela comprou os materiais para fazer a fantasia da amiga da Clarice. Só que acabou até que sobrando material, então a amiga da Clarice, ela deu o que sobrou para ela poder fazer a própria fantasia dela. Então Clarice fez, ela estava super animada para ir, então chegou no outro dia, ela se vestiu, tudo certinho, só que chegou na hora, a mãe dela começou a passar muito mal, porque ela tem problema de saúde muito sério, e naquele dia piorou muito mais. Então Clarice foi correndo na farmácia pegar um remédio na chuva, trouxe pra mãe dela e deu pra ela. Só que acabou que a Clarice não foi no carnaval, então ela fez como todos os anos,
sentou na sua sacada e viu os outros se divertindo, festejando. Até que passou um menino muito bonito e jogou confetes no cabelo dela. E ela fala que isso alegrou muito ela, porque ela tinha uma alegria, assim, a rua tava alegre por conta do carnaval, só que a alegria interna dela não tava feliz, tava triste por conta da doença da mãe dela. O conto 100 Anos de Perdão, de Clarice Lispector, é mais um dos contos que se passam em Recife. Ele fala sobre duas garotas ambiciosas que planejam o roubo de uma rosa. Pode parecer algo bem simples para alguns, mas para as garotas era extraordinário. Talvez por não serem endinheiradas e os tais donos dos palacetes possuírem tanto, elas ficavam cobiçadas por uma rosa que para elas era uma riqueza de tão bela. O conto trabalha com o físico e o imaginário. Pode parecer algo bem simples, como simples crianças que começam a furtar. Mas não é bem assim. A história vai bem além disso. É com maestria que Clarice Lispector, entre linhas e uma percepção mais profunda, trabalha com a perda de inocência e fatos bem realistas. Talvez com uma leitura bem mais profunda, a gente pode perceber que um texto pode nos trazer tantas mensagens. As garotas estavam tão obcecadas que para elas consequências não importavam. Elas só queriam poder ter aquele prazer de possuir as rosas. E elas diziam que as próprias rosas já tinham o seu perdão. Olá! Hoje eu vou falar um pouquinho do texto, do conto de Clarice Lispector, do livro Felicidade Clandestina. Eu vou falar um pouquinho do conto 100 Anos de Perdão. O conto que basicamente conta a história de duas amigas que estavam brincando num bairro muito nobre de Recife, onde tinha vários palacetes, essas coisas. E elas brincavam de, aquela casa é sua, aquela casa é minha, essas brincadeiras. E um dia elas olharam para uma casa que tinha um jardim. E esse jardim era cheio de rosas. E uma das meninas ficaram apaixonadas por aquele jardim. E ela queria aquelas rosas. Pelo menos uma rosa. E aí elas combinaram. Uma ficava olhando o movimento da rua e a outra ia entrar. E essa menina, ela foi, abriu o portãozinho, foi devagarzinho, entrou, pegou a rosa, acabou se machucando, mas pegou a rosa. Saiu bem devagarzinho, saiu orgulhosa e com a rosa na mão. Saindo de lá, ela foi pra casa dela, colocou a rosa dentro de um potinho com água. E muito orgulhosa daquilo, ela amou, aquela rosa era vermelha, maravilhosa. E a partir daquele dia ela começou a roubar rosas. Mas não só rosa, mas pitangas também. E tem uma história curiosa que um dia ela estava andando pela mesma região e tinha uma igreja. E essa igreja tinha uma árvore de pitanga gigante. E só que ela não conseguia ver direito as pitangas, porque tinha umas grades e tal. E ela colocava a mão dentro da grade, procurava até achar. Quando ela pegava, ela puxava. E até acontecia às vezes dela colocar a mão e acabar puxando e ela tá madura e estourar na mão dela. E ela dizia, pra quem rouba rosas e pitangas, tem 100 anos de perdão. Uma história de tanto amor passa no interior de Minas Gerais, que resumidamente conta a história de uma menina que tinha duas galinhas, uma chamada Pedrina e a outra Petronilha, que ela cuidava e amava muito, mesmo sabendo que não era correspondido. Até que um dia ela foi à casa de um tio e quando retornou, sua tia lhe disse que haviam comido Petronilha. Ela ficou muito triste e brava com toda a sua família, menos com sua mãe, que era a única que não havia consumido. Então sua mãe lhe deu um conselho muito sábio sobre comer animais que amamos. Então, mais tarde vai falecer Pedrina, secretamente sua galinha preferida, e ela ficou muito triste, porém, um pouco depois, quando ela ficou maior, ela arrumou outra, chamada Eponina, que ela falou que era um amor mais realista e não tão romântico quanto as outras, era um amor de quem já tinha passado pela dor. Então, mais tarde, ela nunca esqueceu aquele conselho da mãe, e mais tarde também a sua galinha veio a falecer, e dessa vez ela comeu junto com a família. E depois de um tempo, ela se tornou uma moça e veio os homens, que era uma nova fase de sua vida. Vou fazer a resenha do conto Uma História de Tanto Amor. Para quem não conhece as obras de Clarice Lispector, vai achar que é uma simples história envolvendo galinhas que não faz sentido nenhum, mas no fundo tem um significado. Nesse texto específico, a autora faz uma comparação da galinha com a mulher. Então ela faz uma construção desde pequena até a fase adulta. E ao mesmo tempo que ela fala sobre as mulheres, ela quer falar sobre os homens,
que tanto os homens quanto as mulheres têm uma posição na sociedade. E nesse conto a galinha também tem uma posição na sociedade, porque a menina entende, mas não entende outros aspectos, então ela vai mudando de opinião no texto inteiro. Também tem uma influência adulta, que é a mãe da menina, que ela dá um conselho, ela faz uma tradução do mundo para a menina, e mais uma vez ela muda de opinião, ela acha que a atitude dela tá errada e muda de opinião de novo. E durante o texto inteiro dá pra ver o amadurecimento da menina, que nas duas primeiras galinhas era um amor romântico, era um amor puro de criança, que ela pensava que não ia perder aquilo que ela amava. E conforme ela foi tendo as outras galinhas, ela foi tendo o amor mais realista, que ela sabia que em algum momento ela poderia perder aquilo e ia ficar sem, né? Ela tinha uma visão mais realista sobre aquilo que ela poderia perder. E o texto basicamente é isso, o amadurecimento da menina, a forma que ela foi vendo. Então, quando começou, ela era uma criança e terminou na fase adulta. Beijo. O grande passeio. Depois da chegada da velhice e da perda do marido e dos filhos, Mocinha se tornou uma mulher solitária. Perambulou de casa em casa, até se instalar, sem saber exatamente porquê, em um quarto de fundos, no bairro Botafogo. Um dia, a família que a hospedava resolveu enviá-la para a casa de Arnaldo, um dos filhos que ficava em Petrópolis. Levaram-na até lá e deixaram na esquina da residência. Mocinha aguardou por horas a chegada do proprietário, que, no entanto, recusou-se a recebê-la e, entregando-lhe algum dinheiro, ordenou que voltasse de ônibus para o Rio. Mocinha, no entanto, distanciou-se do caminho da rodoviária, resolvida a dar um passeio. Em certo momento, encostou a cabeça no tronco de uma árvore e morreu. Agora, a análise. Em um grande passeio, o alinhamento constitui o drama de Margarida, uma senhora abandonada pela família, que vive às margens de si mesma e do mundo. A ruína do sujeito e seu desmoronamento são marcas de individuação e também traços significativos para a compreensão do conteúdo narrado. Bom, hoje eu vou falar sobre a encarnação involuntária. Bom, neste conto, a personagem tem hábito de encarnar em outras pessoas, desconhecidas ou conhecidas, tanto faz, para conhecê-las, conhecer melhor a vida delas. Até que um certo dia, a personagem encarnou em uma missionária, que depois de algumas viagens, ela assumiu o ar de sofrimento que ela teve que cumprir para concluir o seu trabalho. Em um dia, em um momento do conto, ela achava que era apenas algumas encarnações, era só uma encarnação, não era uma pessoa. Mas depois ela caiu na real e realmente achou que era só uma pessoa. Agora ela tem certeza. Em uma outra viagem, ela encontra uma prostituta cheirosa que seduzia um homem. A personagem fez o mesmo, só que se sentiu muito frustrada, pois o homem gordo que a olhava. Bom, para experimentar a sensação de ser uma prostituta, estava mergulhado em New York Times, além de seu perfume ser discreto demais. Esse conto nos faz pensar nas encarnações do dia a dia, nas pessoas próximas. Como seria se a gente vivesse fora da realidade? Como seria se a gente encarnasse em outras pessoas, conhecesse novas vidas? E esse conto serve para refletir esse momento. Obrigado, até a próxima. Eu vou falar o resumo e a resenha de Clarice Lispector do conto Tentação. O conto fala sobre uma menina ruiva com soluço que estava sentada na calçada num calor infernal nas ruas desertas de Grajaú.
Na rua estava somente um homem, bem distante, esperando o bonde. Nisso, passou um cachorro basete ruivo em frente à menina. Os dois se encararam sem emitir nenhum som. Ambos se queriam para acabar com o problema da solidão. Não havia tempo, a dona estava com muita pressa e o cachorro saiu dali. O conto Uma Esperança fala que o menino viu uma esperança, que aqui a gente conhece como louva-a-Deus, na parede da sala e vai chamar para avisar a mãe. A mãe olha o inseto e começa a refletir sobre os dois tipos de esperança, o inseto esperança e o sentimento de ter esperança. Os dois começam a observar o bichinho e vê que ele estava meio perdido, ele era meio burrinho, ele não sabia por onde que ele ia e que tinha até se esquecido de como voava. Até que aparece uma aranha atrás de trás do quadro para matar o inseto. O menino então foi pegar uma vassoura para matar a aranha e a mãe depois foi pegar o papel para enrolar ela e jogar ela fora. E ela, observando aquele bichinho, começa de novo a pensar sobre a vida do inseto. Ela lembra também sobre uma vez que uma esperança pousou no braço dela e de que como aquilo se relaciona com o outro tipo de esperança, o sentimento de ter esperança. Os Desastres de Sofia, um conto de Clarice Lispector, também um livro do século XIX que tem o mesmo título. Na origem grega, Sofia significa sabedoria e você percebe que a maioria das vezes do conto não fala Sofia pelo fato que ela ainda não tem a sabedoria, que ela está se autodescobrindo. E também, Sofia quase se pergunta muitas vezes se realmente ela lembra da infância, porque ela tem falha. Vou falar sobre os Desastres de Sofia, o resumo. Nele a narradora relembra sobre sua infância, de onde tinha apenas 9 anos de idade e tinha um tipo de amor pelo seu professor, que era um homem feio e que parecia ser frustrado com sua vida. A garota cria um jogo em sua própria mente, um jogo sádico, por assim dizer, onde que ela fazia de tudo para o professor odiá-la. Até que um dia o professor resolve passar uma atividade onde que os alunos teriam de fazer uma história em base das informações que ele forneceu. A garota ansiosa faz tudo rapidamente para sair logo da sala de aula, mas após o professor ler o que ela escreveu, ele fica de fato muito impressionado. Até que depois de um tempo a garota começa a perceber que ele não está mais com aquele olhar de ódio como antes e começa a entrar em desespero por causa dessa nova realidade. Então acontece um momento de epifania, onde que a garota descobre uma nova verdade absoluta para si e tem de lidar com essa nova vida, por assim dizer. Eu vou falar sobre o conto A Esperança, a análise. Eu fiz uma análise própria, então é isso. Acredito que a esperança no começo do conto seja talvez representada como uma pessoa que está seguindo um caminho sem rumo, está apenas indecisa e vamos dizer assim que está seguindo apenas seu instinto. E que no meio dessa indecisão, esses, vamos dizer assim, pensamentos orgulhosos, a pessoa se esquece que, vamos dizer assim, que ela pode voar e fica, vamos dizer assim, que ela fica incapaz de fazer tal coisa e vai dando apenas pequenos passos, lentos, devagar e tal. Já então logo a aranha aparece de trás de uma das telhas e começa a perseguir a esperança. E acredito eu que, vamos dizer assim, que a aranha pode representar o fundo do poço, onde que a pessoa fica estagnada só a ponto, sem conseguir fazer tal coisa. Mas a parte em que o menino vai e resolve matar a aranha, talvez pode ser um significado onde que, tipo, apenas com um auxílio ou tendo alguém ao lado, a pessoa pode sair dessa, vamos dizer assim, pode sair desse momento de infortúnio da sua vida. Tanto que a esperança começa a retornar novamente à casa da mulher
e dessa vez voando novamente. Boa noite, professora Tayane. Eu fiz meu trabalho junto com o Pedro Pavone e a gente fez sobre os capítulos Os Obedientes e A Mensagem. Em A Mensagem, Clarice Lispector conta a história de um rapaz que conhece uma moça e, sem saber como, começa a se abrir com ela, falando sobre sentimentos, sobre suas angústias. Inicialmente, estranha bastante. Afinal, nunca tinha falado tão próximo de uma mulher, senão sua mãe. Foi uma grande novidade para ele. Estava gostando da conversa e se sentia cada vez mais próximo a ela. No clima da conversa, já a considera como seu camarada. Todas aquelas diferenças entre eles se começam a diminuir e suas angústias diminuíram. Chegando a perceber até que esse sentimento, esta palavra, não tinha importância nem mais necessidade. Quando a moça falava, era até uma gafe para ele. A interpretação. Um casal viveu muitos anos juntos. Sua relação parecia perfeita, mas lhes faltava carinho. Eles seguiam a rotina que acreditavam ser apropriada. Não passavam tempo juntos e não se entendiam. Já ultrapassando os 50 anos, ambos passaram a ter alguns sonhos. Ele pensava em viver altas aventuras amorosas, enquanto ela pensava que outro homem a salvaria. Certo dia, ela estava comendo uma maçã e sentiu-se quebrar um dente. Olhou-se no espelho, mas não viu somente um dente lascado, viu em que os anos haviam a transformado. Então jogou-se pela janela. O marido continuou a viver, mesmo com a perda de sua mulher, sentia que nada mais o segurava. Mera existência, que seguia ao lado dela, finalmente estava livre e não tinha nada a perder. Então, logo após ela ter se jogado e ter perdido a mulher dele, ele foi viver a vida dele como, por exemplo, como ele não que ele queria. Foi vivendo a vida dele, do jeito que ele achava melhor para ele de como se viver. Em A Mensagem, Clarice Lispector conta a história de um rapaz que conheceu uma moça e, sem saber como, começa a se abrir com ela, falando sobre sentimentos, sobre suas angústias. Inicialmente, estranha bastante, afinal nunca tinha falado tão próximo de uma mulher, senão sua mãe. Foi uma grande novidade para ele. Ele estava gostando da conversa e se sentindo cada vez mais próximo dela. Mas já no clímax da conversa, já é considerada como sua camarada, todas aquelas diferenças que eles começaram a diminuir e suas angústias diminuíram também. Chegando a perceber até que esses sentimentos, essas palavras, não tinham importância, nem a necessidade. Quando a moça falava, até era uma gafe para ele. A minha interpretação. Um casal viveu muitos anos juntos. Sua relação parecia perfeita, mas lhe faltava carinho. Eles seguiam a rotina e acreditavam ser apropriada. Não passavam tempo juntos e nem se entendiam. Já ultrapassados, aos 50 anos, ambos passaram a ter alguns sonhos. Eles pensavam em viver aventuras amorosas, enquanto ela pensava que outro homem salvaria. Certo dia, estava comendo uma maçã e sentiu quebrar um dente. Olhou-se no espelho, mas não viu somente um dente lascado. Viu que os anos haviam transformado ela. Então, jogou-se pela janela. O marido continuou a viver, mesmo com a perda da sua mulher, sentida, que nada mais assegurava. Mera existência que seguia ao lado dela. Finalmente estava livre e não tinha nada a perder. Então o marido só estava esperando ela ela partir e foi viver uma aventura dele. Começou a viajar, viver a vida dele da melhor. Oi, boa noite. Eu sou o Vinícius Leinati e vou fazer o resumo e análise do conto O Ovo e a Galinha. A galinha prejudicial ao ovo é aquela que só pensa em si, que não quer sacrificar sua vida. Os homens existem para que o ovo se faça. Aqueles que não entendem isso suicidam-se ou são eliminados. Estes não entendem o nosso mistério. Somos apenas um meio e não um fim. Os que não aceitam o mistério procuram eliminar os que aceitam. Então eles mandam que estes falem. Enquanto falam, o ovo é esquecido. Esse foi o resumo. Agora eu vou para a análise. Um dos textos mais estranhos que eu já li. O texto explica o significado do ovo e da galinha. Não são só alimento. A importância deles vai além do que a gente imagina.
vim falar sobre o conto Uma Esperança, de Clarice Lispector, que, como outros contos, a autora traz pra gente seus sentimentos, seus pensamentos. E a Esperança, ela na história é um personagem que ao longo do tempo vai se modificando. Pra gente, a esperança é uma coisa muito irrelevante, mas existe do mesmo jeito. Bom, a esperança ela é meio que usada pra gente sair de tal situação. Oi, meu nome é Isabela, eu sou aluna do 8º ano e hoje eu vou contar um dos contos de Clarice Lispector. O conto que eu vou contar se chama Duas Histórias a Meu Modo. A primeira história é de um vinicultor francês que produzia um dos melhores vinhos da região. Só que o segredo dele era que ele não gostava de vinho. E pra não contar esse segredo, ele e a mulher dele até fingiam estar alcoolizados às vezes para ninguém desvendar o segredo deles. A segunda história fala de um funcionário estadual de Paris, em que tinha uma família muito grande e o sonho da família dele era ter uma mesa farta. E ele tinha sonho de ter vinhos bons para ele beber, porque ele sim gostava muito de vinho. E até que um dia ele teve um sonho em que a sede dele não era só de vinho. A sede dele era de beber o mundo todo. E até hoje ele está internado em um hospício, onde ele é tratado com água mineral, que só mata sedes pequenas e não sede grande. A primeira história fala de um proprietário de vinhedos de excelentes vinhos, mas que não suportava a bebida. E a sua mulher fazia de tudo para que ninguém descobrisse isso. Já a segunda história fala de um homem que amava vinhos e daria tudo por uma garrafa de vinho cara para matar sua sede, mas não tinha condições financeiras para isso. Sobre o conto da Clarice Lispector, Legião Estrangeira. O conto se trata sobre dois amigos que eram muito próximos um do outro e eles acabam se apaixonando, só que eles não admitem isso. Nisso, o homem só percebe que ele estava apaixonado pela mulher quando ela vai embora. E eles acham um pintinho na véspera de Natal, onde eles veem toda a transformação do pintinho e modificação dele. E a protagonista fala sobre um amor que não era mais livre. Bom dia, meu nome é Ana Lívia Roda, 8º ano, e hoje eu vou falar para vocês a análise do conto Repartições de Pães, de Clarice Lispector. Sábado, naturalmente, é dia da família e do descanso. Não seria diferente na visão de Clarice, porém com sua pitada diferente da visão que qualquer um teria, a repartição de pães não seria diferente de seus tantos contos, em que neste ela mostra uma família que parece apenas se aturar em um dia de sábado por um prato para ser chamado de seu. Com isso se espera uma atitude até mesmo grosseira, irracional, mas não é isso que ela mostra. Por mais que as pessoas não se gostem, nem saibam se elogiar, elas continuam se amando. Fala galera, tudo bem com vocês? Antônio, e hoje estou aqui para falar sobre o conto Felicidade Clandestina. O conto começa com uma menina descrevendo sua amiga e fala que sua amiga tem o que qualquer criança que gosta de história, gosta de ler, gostaria de ter: um pai dono de uma livraria. E descreve também sua amiga como um pouco metida, porque em todos os aniversários que ela ia, em vez de ela levar livros, sendo barato para ela levava cartões da sua cidade natal, em vez de levar de outras cidades. E ao longo do texto, ao longo do conto, a história vai se decorrendo e chega a um ponto que a filha do dono da livraria tem um livro que essa menina tem um desejo de ter. E aí ela fala que vai emprestar para a menina, mas a menina vai buscar esse livro e ela já fala que emprestou para outra pessoa. Até que a mãe da menina percebe que ela está fazendo uma chantagem, esse drama para emprestar o livro, e fala para ela emprestar para a menina por um tempo indeterminado. Então a menina vai lá, pega o livro, leva para sua casa, mas chegando em casa ela não pega o livro para ler, ela esconde esse livro para depois ela ler, e ela fica fazendo isso, de ler um pouco, brinca, depois finge que não tem um livro, para ela ter um prazer. E eu vou terminando por aqui falando que a felicidade da menina em ter esse livro era uma felicidade clandestina, como já diz o conto. Desde já, muito obrigado. O segundo conto fala sobre uma amizade sincera. É a história de uma amizade que vai se desgastando com o tempo
e também com as consequências do narrador, e é revelado ao leitor uma dimensão humana profunda e poética, de forma simples. Esse é o resumo e a resenha do conto de Clarice Lispector, Perdoando Deus. O conto começa com a personagem principal andando na rua em um dia muito agradável e bonito. Ela está tão feliz que ela mesma se denomina como Mãe de Deus e da Terra. Ela vai andando por um certo tempo e encontra algo que é muito perturbador e horrível. Até aí eu acho que, na minha opinião, Deus quis meio que mostrar para ela que a vida não é tão fácil como ela estava achando que era, e que na verdade tem muitos obstáculos e que não é tudo um conto de fadas. Logo depois ela sai correndo por um certo tempo, para e começa a pensar por que Deus faria isso com ela, porque ela já tinha na cabeça que a vida não era fácil. Até aí, na minha opinião, eu acho que Deus quis mostrar que, na verdade, a vida não faz tanto sentido assim. E que a gente não pode esperar só coisas boas ou ruins dela. Porque tudo à sua volta está em constante mudança. E você só tem que ver se isso é bom ou ruim para você. O narrador desse conto é um garoto que ainda não descobriu a chave da sua inteligência. Devido à estabilidade dos outros à sua volta, quando ele faz uma observação que é considerada inteligente, ao repeti-la em outro momento, ele espera que ela acarente a mesma reação. Mas não é sempre assim. O que é considerado inteligente um dia já não é mais no outro.